Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. Hoje a nossa conversa é com o Leandrinho Dantas, vereador que está em seu primeiro mandato na Câmara e vai contar um pouco pra gente da sua história de vida e trajetória política. Vereador Leandrinho, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. Olá, eu agradeço muito pelo convite, acompanho o trabalho de vocês, vejo o trabalho de vocês com outros vereadores e gostei muito da proposta que vocês estão fazendo aqui na Câmara Municipal. É isso aí, a ideia é apresentar um pouco dos vereadores para a população, para saber um pouco mais da vida pessoal, né? E vamos começar por isso. O vereador nasceu em Osasco, mas é uma questão meramente burocrática, né? Isso, na época o meu pai, ele tinha um convênio com o hospital e na época nós não tínhamos a maternidade também em Barueri. E aí o meu pai era metalúrgico e só nasci lá 2, 3 dias e já voltei para a aldeia que foi onde o meu pai nasceu. Então tá só no documento Osasco, mas de coração é barueriense porque morou a vida inteira aqui. Né? Só registrou lá no cartório, mas tá tudo certo. E sempre na aldeia, morou sempre na aldeia? Sempre na aldeia, sempre morei no mesmo lugar. Tenho 32 anos, só me mudei de residência depois que eu casei há 7 anos atrás. Mas não, continuo na aldeia. E como é que era a aldeia quando você era criança, comparado com o que é hoje? A aldeia, ainda eu peguei uma fase um pouco melhor, mas na época dos meus pais a aldeia era uma ilha. Para você ir da aldeia para o centro de Barueri era uma dificuldade muito grande. Eu tive parentes que faziam a travessia de barco para você entrar na aldeia ou para você sair. Então, minha família é muito grande no bairro e tem as histórias que até pescava, tinha ponte pênsil, tinha grandes histórias do nosso bairro. Você pegou uma fase um pouco mais avançada ali, vamos dizer assim, do bairro, mas ainda assim era diferente, né? Por exemplo, a quantidade de prédios que tem hoje ali não existiam, né? Não tínhamos prédio na época, de moleque, na época da bolinha de gude, do futebol, do pipa, né? Hoje nós fizemos grandes indicações para o bairro que transformou a aldeia de Barueri, mas na nossa época, onde eu passo que foi nossa indicação, nossa luta, é onde a gente corria, a gente brincava, a gente se machucava, aquela coisa de infância. E o vereador é casado, tem 2 filhos e escolheu continuar no bairro. Apresenta um pouco aí pra gente a sua família e fala do porquê essa escolha por continuar ali na aldeia de Barueri. Eu sou casado, né? Minha esposa é a Laís Dantas. Eu tenho 2 filhos, um de 7 anos, que é o Davi, minha joia, e o Antônio, que leva o nome do meu pai, tem 1 ano de idade. Minha esposa é do Engenho Novo, também de Barueri, ela nasceu lá, a família dela é toda de lá. Eu sempre tive esse objetivo de lutar muito pela nossa cidade. E eu sempre acreditei que o bom para o vereador, no meu caso, era estar ali dentro do bairro onde eu nasci. Porque para que eu possa ouvir sempre as pessoas, para que eu possa estar no supermercado, na padaria, coisas que eu faço todos os dias, numa rotina de um cidadão, porque ali eu fico perto da população. Tem um senso de comunidade ali? Tenho. Eu cresci, nós temos envolvidos no futebol, envolvidos em todos os eventos sociais do bairro. Eu nasci ali, a minha família inteira, só a minha mãe, que é nordestina, mas o meu pai nasceu no bairro. A gente já vai chegar nessa parte aí do futebol, que eu sei que é uma área muito presente na sua vida, mas teve aí no meio do caminho uma formação em marketing e o estudo continua, né? Fala um pouco dessa formação pra gente, por favor. Eu me formei, estava no ano que eu perdi o meu pai. Eu estava próximo a me formar e infelizmente eu perdi o meu pai, que para nós foi muito difícil, né? Porque meu pai era porteiro de uma empresa e era uma pessoa muito simples. E assim como minha mãe também, que era do lar, é uma nordestina que veio conquistar a vida aqui em São Paulo. Então eu sou o mais novo, tenho mais 2 irmãos mais velhos. Então foram momentos muito difíceis, mas consegui a minha formação, que também era um sonho da minha família, que tivesse alguém ali formado, e eu consegui esse sonho da minha família e um sonho meu. E hoje eu curso gestão municipal, depois de muitos anos, para que eu possa me aperfeiçoar aqui na vida pública, na gestão pública, para que nós possamos alcançar voos maiores no futuro. Esse MBA claramente tem tudo a ver, né, com a função do vereador, que é em gestão municipal, Sim. Mas no marketing a gente chegou a atuar em alguma área desse sentido ou não? Não, no marketing, lá atrás eu sonhava muito em fazer parte do marketing esportivo. Né? Pesquisava muitos cursos fora, mas nunca tive oportunidade financeira de fazer. E hoje, no marketing político, toda a minha campanha, a campanha às vezes de outros amigos que me pedem de outros lugares,
Eu não sou arte finalista, não faço designer, mas eu consigo desenhar muito, criar novas ideias, slogans, sempre tudo, a minha rede social, sempre, não sou eu que produzo a arte final, mas todo o roteiro sempre fui eu que gosto de mexer mesmo com as minhas coisas e passo para um finalista, o designer. Como sempre, né, o conhecimento de alguma forma ele nos serve, né? Não trabalhou diretamente com marketing, mas isso te ajuda certamente na política também. E o vereador falou que tinha vontade de trabalhar com marketing esportivo, já é a segunda vez que a gente fala de esporte. Fala um pouco pra gente por que ele é tão presente na sua vida e desde quando, né? Eu sou, assim como grande parte dos brasileiros, mais um apaixonado por futebol. E uma paixão que me comove muito é o futebol amador. Então, fazem 15 anos que eu fico em beira de... 15 anos que eu posso ficar legal, né? Mas já acompanhava antes, em beira de campo, ouvindo sempre perto da comunidade, muitos lugares de São Paulo, de Barueri. Então, é uma coisa que eu gosto, é um meu hobby, estar ali no futebol amador. Sempre como dirigente ou arrisca bater uma bolinha também? Eu joguei uma bolinha há muitos anos em um time de Barueri, quando eu era mirim. E nós fomos campeões, mas ficou só naquilo ali mesmo. Depois eu aposentei a carreira cedo. A vocação foi mais para ser dirigente mesmo e ficar nos bastidores. É uma coisa que eu gosto, uma coisa que me dá prazer, me dá alegria. Nós trabalhamos bastante, sempre ao lado do povo, e o domingo nós também é do lado do povo, na beira do campo, do futebol amador. E o futebol amador tem uma característica muito do social, assim, né? De aproximar as pessoas do bairro, geralmente promovem eventos também. Isso acontecia com vocês? Sim, sempre aconteceu. Fizemos diversas ações, nós fazemos ainda. Tem diversos clubes em vários bairros que nos procuram também para que a gente possa estar perto. Então isso, ele te ajuda na popularidade com as pessoas e mostra o seu lado humano, o seu lado humildade, a pessoa que está ali perto da comunidade. Isso me ajuda muito em eu estar conhecendo a realidade de muita gente de perto. Sem dúvida. Que tipo de ação social vocês fazem? Ou que um clube amador faz, né, especificamente? Nós já fazemos arrecadação de alimentos, eventos para arrecadação, doação de sangue. A gente sempre, muitas famílias que é envolvida no amador nos procuram para que tenha algum problema social, a gente possa encaminhar para os setores públicos da prefeitura municipal, e assim vai indo. E foi essa aproximação do esporte com o social que te deixou por dentro do que a sociedade anseia, conheceu de perto as dores das pessoas? Foi isso que te aproximou da política? Na verdade, eu sempre fui envolvido na questão do esporte, mas eu trabalhei na rede pública de saúde por muitos anos. Eu fui gestor de posto de saúde, fui gestor de 2 postos de saúde. E ali você vendo a dificuldade das pessoas na área da saúde, que é uma dificuldade nacional que nós enfrentamos, né, em esfera federal, eu pude acompanhar de perto a necessidade de estar ali como vereador no futuro e poder, de alguma forma, contribuir para a qualidade de vida das pessoas. Então, eu tive esse olhar de munícipe, de cidadão, quando eu perdi o meu pai na saúde, aqui em Barueri. Quando perdi a minha mãe, agora mais recente, tive o olhar de funcionário público, na qual pude entender o sistema também, saber as dificuldades que o funcionário enfrenta, saber as dificuldades que a saúde enfrenta, dos dois lados, como munícipe. Meus 2 filhos nasceram no SUS, nasceram aqui no pronto-socorro no SAMEB, né, o Davi e o Antônio, de 1 ano, e nós passamos na rede pública. Então eu tive todas essas visões, como funcionário, como munícipe, como pai, como filho, como marido, e também agora para poder juntar tudo isso e poder chegar a uma vereança com mais bagagem. E foi ali que te deu essa vontade de participar mais ativamente da política, de tomada de decisões em geral, e não só de uma disputa de eleição, é claro? Sim, porque eu, na verdade, eu sempre estive com o povo, no esporte, ali na saúde, sempre no social, ajudando as pessoas, estando próximo das pessoas. E tudo isso, automaticamente, porque a política eu entendo dessa forma, você faz um bom trabalho e eleição, política, é tudo consequência do seu bom trabalho, nada mais é do que isso. Então, as pessoas, eu brinco que primeiramente Deus e depois as pessoas que me carregaram para a eleição e me deram
deram essa homenagem de estar vereador numa cidade tão bonita. E teve alguma inspiração na política? Alguém que você se espelha? Se você se motiva para exercer o seu mandato? No bairro, na aldeia onde eu cresci, o meu pai teve um grande amigo que foi vereador do bairro, que foi o Tarzan, né, que foi por muitos anos. Digamos que é uma pessoa que eu admiro muito, sempre admirei muito. É uma referência para você? Desde pequeno. Eu também tive uma proximidade muito grande. Quem me aproximou do governo, da vida pública, foi o ex-prefeito de Barueri, Gil Arantes. Então ele me aproximou da vida pública lá atrás e eu sempre tive ele como uma grande referência para mim. Vereador, eu preciso fazer uma pausa aqui para o nosso intervalo. Vou Sim. deixar uma provocação para o vereador pensar e respondendo quando a gente voltar. Eu quero saber quem foi que disse assim, Leandrinho, é sua vez, você tem que ser candidato a vereador, a gente vai te apoiar. Eu quero saber de onde veio essa ideia, essa motivação para disputar as eleições. Vai pensando aí para responder para a gente. Sim. E a gente faz uma pausa rápida então e volta daqui a pouquinho para retomar essa nossa conversa com o vereador Leandrinho Dantas. Não sai daí. O programa Perfil está de volta. Hoje a nossa conversa é com o vereador Leandrinho Dantas. No primeiro bloco contou um pouco pra gente da sua história de vida e eu deixei para o vereador uma provocação para contar pra gente de quem foi a ideia, né, em que momento surgiu a proposta de dizer, não, agora você tem que ser candidato a vereador para ajudar a comunidade de uma outra forma. Quando eu estava no meio da faculdade, antes do meu pai falecer, eu cheguei em casa, raras as vezes que eu voltava de ônibus, porque eu sempre pegava carona com os meus amigos. Eu não tinha carro, pegava carona com os amigos ali da faculdade. E esse dia eu cheguei em casa mais ou menos, era quase meia-noite. Porque como a faculdade de Uni pensa tanto em Parnaíba, então você tinha que pegar 2 ônibus para chegar aqui até Barueri. Então era aquela demora, né? Aqui já demora, imagina de outra cidade para cá. Então eu cheguei em casa, meu irmão, o Bruno, e o meu pai, o finado pai, eles estavam falando sobre isso, que acha que eu levava jeito para ser candidato a vereador, porque eu gostava daquilo, eu sempre gostei, e sabe? Mesmo não tendo nenhum tipo de padrinho político, envolvimento na política por família, aquelas coisas de ter já um pai, um avô que é envolvido na política, eu gostava muito. Então eles falaram, né, que eu deveria ser, e foi ali o start, porque na hora eu meio que ignorei o assunto, porque eu era um menino jovem ainda. Não te interessava naquele momento? Assim, estava vendo outras fases da vida, né? Sabia que isso tinha que ter muita responsabilidade e não era fácil. E aí, depois eu fui trabalhando e naturalmente foram acontecendo. Mas foi o meu pai e o meu irmão Bruno que deram esse start na minha vida. Isso foi lá em 2016, quando você disputou a primeira eleição? Não, isso aí foi em 2009. Bem antes, então. Bem antes, começou já a primeira... Brinco que primeiro picadinha do mosquito foi ali naquela época, né? Onde nós podemos primeiro ter esse entendimento que poderia sair candidato, mas muito tempo eu não quis. Mas levou 7 anos para você ser candidato, né? O que aconteceu nesse meio tempo aí? Porque eu era muito jovem e não é só ser candidato, você precisa ter maturidade. Eu não tinha naquela época. Era um menino ainda que gostava de sair, solteiro. Eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Então, acho que você tem que, não é só disputar e amadurecer depois, você já tem que vir para uma disputa maduro, sabendo o que você quer. E eu não sabia naquela época. Mas ter noção de que não tinha maturidade já era uma amostra de alguma maturidade ali, né? E aí, em 2012, eu comecei a entrar na política. Na 2012, quando teve uma eleição aqui em Barueri, e onde eu apoiei o prefeito Gil Arantes, na disputa onde ele venceu, onde ele era oposição e venceu a eleição. Mas eu apoiei como torcedor. Acompanhava todas as reuniões, estava em todos os encontros, não fazia parte ativamente de nenhum grupo. Fui torcedor, e ali eu comecei a ter o gosto também. E já comecei a fazer festa das crianças no bairro, onde fiz por 10 anos. Só uma que não por conta da pandemia, mas fazem 10 anos que fazemos um lindo projeto social na aldeia de Barueri, todos os anos, que vem pessoas de toda a cidade.